Continue com a sua cabeça curvada. Continue adorando o Senhor. Continue exaltando a Ele que vive, reina e está no nosso meio. No esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Temer com sua voz, temer com sua voz. Adore a Ele. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. E o tempo está em suas mãos, e o tempo está em suas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim. Se formam em Filho, Espírito e Pai, poder e Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel diante, ó Pai, daqueles momentos em que nós somos desafiados a usar a fé, e quando usamos, o Senhor tem honrado o Teu nome e tem glorificado o Teu santo nome, pois a Tua palavra diz, Senhor, que Tu velas pela Tua palavra. Tu és um Deus que não volta para trás. Tu és um Deus que está disposto a fazer aquilo que o Senhor deixou expressamente escrito na Tua palavra. Por isso, Deus, nós nos inclinamos diante dessa grandeza e desse poder. Nós nos inclinamos, Senhor, diante dessa majestade e pedimos, fala conosco pela Tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, e nos ajuda a vencer as tribulações da vida. Nos ajuda a vencer, Senhor, as tribulações e as confusões que vemos e observamos. Ajuda-nos, ó Pai, a sair, ó Pai, da mornidão e entrar, Senhor, no estado que o Senhor quer. Nos ajuda, Deus, a crer mais na Tua palavra do que nos nossos sentimentos. Ajuda a crer mais, Senhor, na Tua palavra do que na circunstância que nos advém. Nos ajuda a crer, Senhor, mais na Tua palavra do que nos obstáculos que nós vemos. Nos ajuda a crer mais na Tua palavra, Senhor, do que na circunstância que nós estamos. Fala conosco, tira-nos, ó Pai. Nos desafia nessa noite,
Nos leva, Senhor, no lugar do confronto. Leva-nos a exercitar a nossa fé. Leva-nos a levantar-nos as nossas vidas como soldados de Cristo, para que possamos, ó Deus, conquistar tudo aquilo que ainda precisa ser conquistado. Espírito Santo, fala conosco, por favor. Ajuda-me a ministrar a Tua palavra. Dá aquela sabedoria que eu não tenho, Senhor. Me traz aquela palavra que eu ainda não recebi. Me mostra aquilo que ainda não vi. Senhor querido, me ajuda a entender a Sua palavra. Muitas vezes nós, ó Pai, como observadores da Tua palavra, nós olhamos e falamos, mas de novo, Senhor, mas se o Senhor tem mandado falar de novo, queremos ouvir de novo, porque isso é o que precisamos, em nome de Jesus Cristo. Abençoa esta igreja, Senhor, para louvor e glória do Teu nome santo. Amém. Oh, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro das Revelações, Apocalipse capítulo 3. O Senhor tem uma palavra para a gente. Tem uma palavra do coração dele para nós. Eu quero compartilhar com você, amém? Estamos contentes por estarmos aqui. E mais contentes ainda pela presença de Deus. Esse livro é fácil, é o último livro da Bíblia, Revelação, Apocalipse. Capítulo 3, nós vamos ler do capítulo 14 ao verso 22. E vamos tirar desse texto alguns ensinamentos para a nossa caminhada cristã. Quantos encontraram? Digam amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz amém, a testemunha fiel verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei o que você faz e também sei que você nem é frio e nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou pronto para te vomitar-te da minha boca. Pois diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a sua vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Amém e amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é vencendo as estratégias do diabo. Eu tenho certeza que todos que estão aqui querem ir para o céu. Eu tenho certeza também que todos que aqui estão sabem o que é errado e o que é certo. E eu também tenho certeza que todos vocês que aqui estão querem caminhar com Deus e viver uma vida correta diante dele. E eu também tenho certeza que se o diabo se apresentar para vocês, vocês vão discernir que ele é o diabo. E também tenho certeza que se Deus apresentar-se para você, você vai ter certeza que é Deus se apresentando a você. Porém, nós estamos precedendo a vinda de Cristo. Irmãos, quando você olha para os eventos e acontecimentos sobre a terra, nós estamos no pico. Eu posso dizer, irmão, eu posso afirmar a você que o anjo está com a trombeta na boca. Ele só ainda não tocou. Jesus está voltando e vai voltar. E todos nós sabemos que nós temos um inimigo feroz. Nós temos um inimigo selvagem. Nós temos um inimigo cruel. Nós temos um inimigo carrasco. Nós temos um inimigo sagaz. Nós temos um inimigo insaciável, que é Satanás. E ele pretende fazer tudo para impedir alguns de entrar ao céu. Ele vai fazer de tudo também para impedir algumas pessoas, naquele glorioso momento que as trombetas trocarem, de subir aos céus. O diabo, ele tem estratégias
desde Adão até hoje, para impedir o desenvolvimento da igreja. Ele não quer que você vá para perto de Deus, exatamente porque ele sabe o que tem lá, e ele sabe que ele não pode retornar para o céu, ele não pode ter mais a glória de Deus. Então ele se tornou um inimigo, ele se tornou alguém para impedir o povo de Deus de ir ao céu. E ele usa algumas estratégias muito antigas, e ele tem muitas estratégias para nos impedir. Ouça, ele pode até não nos impedir de entrar no céu, mas ele pode nos impedir de subir na primeira chamada. E se nós não subirmos quando Jesus vier arrebatar a igreja, nós iremos passar por uma grande tribulação, aonde seremos provados pelo fogo. E o diabo sabe que na grande tribulação muitos negarão o nome de Jesus. Por quê? Porque não haverá a liberdade, não haverá compra e venda, não haverá a graça de Deus, não haverá o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estará sendo arrebatado, subindo junto com a igreja. Então aqueles que ficarem para a grande tribulação ficarão sozinhos. Ficarão sem a presença do Espírito Santo. Pense comigo, se hoje com a presença do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, habita em nós, se Ele habita em nós, passamos por adversidades, passamos por tribulações, passamos por dias difíceis, passamos por enfermidade. Pense comigo, sem a presença do amado Espírito Santo nas nossas vidas, na grande tribulação, será fogo, será ferro, será frio, será dor, e muitas pessoas negarão a Cristo. Então, o diabo, sabendo disso, que talvez ele não possa me impedir e nem impedir você de ir ao céu, mas ele pode impedir você de subir na primeira chamada e então provar você na grande tribulação. E todos nós sabemos que será dias difíceis, pois a Bíblia diz assim, olha, aquele que está sobre o telhado, não desça para pegar nada, aquele que está na cidade, fuja. A Bíblia diz assim que muitos clamarão por morte, mas não morrerão. Serão dias tremendos, que eu não quero passar, que eu não quero estar. Serão dias muito difíceis, e por isso Deus me deu uma palavra para entregar para os amados, que é uma advertência. Porque se queremos ir ao céu, precisamos ir na primeira chamada a qual o Senhor Jesus vai nos chamar. Preste atenção. 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os seus desígnios ou ardis. O diabo tem estratégias para barrar as nossas vidas. E nós precisamos saber qual é. Efésios capítulo 4, verso 27, a Bíblia diz assim, Paulo dizendo, não deis lugar ao diabo. O diabo não pode encontrar lugar, porque se ele encontrar lugar numa vida, ele entra. E ele entrando, ele atormenta, ele destrói, ele mantém essa pessoa cativa. E aí então, eu comecei a pensar na palavra de Deus, e eu quero trazer para vocês três estratégias malignas. Só que não são só três estratégias do diabo, são várias. Mas se nós entendemos essas três estratégias que ele usa, que usou e que usa hoje, nós podemos ser livres de toda a hoste maligna. Ouça, querido, expulsar demônio é fácil. Quando uma pessoa endemoniada chega, você no nome de Jesus, diz ao demônio, sai dela e ele sai, ou sai dele e ele sai. Porém, todo demônio expulso, ele volta de vez em quando para ver se a casa está vazia. E quando a casa está vazia, ele assenta e ele se torna 7 vezes mais forte do que era. Porém, não está sendo hoje vantajoso expulsar demônio de ninguém. Por quê? Porque quando expulsa e ele volta, e essa pessoa recebe de volta, essa pessoa se torna 7 vezes piores. Porém, o que temos que fazer? Não é expulsar o demônio, mas é retirar de dentro de nós o princípio que Satanás coloca. O princípio que é uma porta que o recebe nas nossas vidas. E quando o diabo perde legalidade na nossa vida, ele não tem mais como atormentar uma vida. É como um câncer. Quando ele é totalmente tirado, o câncer não se alastra mais. Então, o diabo não precisa somente ser expulso, mas nós precisamos quebrar todo o princípio.
Nós precisamos fechar todas as portas para que ele, quando vier ver a casa que um dia morou, ele possa encontrar essa casa habitada pelo Espírito Santo. Amém? Então, Deus leva João para a ilha de Pátimo, numa prisão romana. Colocou o pastor João para quebrar pedra, algemado, amarrado. Ilha de Pátmos existe até hoje. É uma ilha bonita hoje, mas naquela época não tinha nada de belo, pois era um lugar onde os prisioneiros eram levados para morrer. E João estava ali, só que o nosso Deus não escolhe lugar para falar com o povo. Deus fala na igreja, Deus fala na caverna, Deus fala na ilha de Pátimo, Deus fala no meio na arena. Deus é Deus e Ele fala onde quer. Aonde tiver uma pessoa disposta para ouvir Deus falar, Deus fala. E lá na ilha de Pátmos, Deus traz uma revelação para João. E diz: João, eu te trouxe aqui e eu quero te mostrar coisas que estão para acontecer nesses dias. E nós sabemos que João tem a revelação do Apocalipse e o escreve. E então hoje nós sabemos o que ele está ali escrevendo. Só que João começa a escrever e Deus diz a ele: eu quero que você escreve primeiro para as minhas 7 igrejas que estão aqui na Ásia Menor. E então eu quero que você escreva para o anjo dessa igreja e diz para elas que eu tenho alguma coisa para tratar com elas. E a Bíblia diz que a 7ª igreja é Laodiceia. Laodiceia é uma cidade rica, uma cidade famosa, uma cidade térmica, uma cidade de águas quentes, uma cidade de muito furor, uma cidade de muito onsen. E ali então Deus escreve para o pastor que naquela igreja estava e diz assim: olha, eu tenho uma coisa contra você. Você não é frio, você não é quente e você é morno. E porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Então, o inimigo sabe. O inimigo conhece a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, querido, você pode e talvez nem creia na palavra de Deus, mas a Bíblia diz em Tiago capítulo 2 e verso 19, que o diabo conhece a palavra de Deus e além de conhecer, ele crê e ainda treme. Eu quero desafiar você, irmão, a crer um pouquinho mais na palavra de Deus. Deus diz: crê nos meus profetas e prosperarei. E muitas vezes o profeta está profetizando e você é tardio em crer no profeta e na palavra de Deus. Mas eu quero dizer, o diabo, ele crê na palavra, conhece Deus e ainda treme. E o diabo então sabe que nenhuma pessoa no estado de mornidão vai subir. Então Deus sabe que ninguém no estado de mornidão vai subir, porque Deus já disse: nem quente tu és, nem frio tu és, porque tu és morno, então eu vou te vomitar. Então o que o diabo está fazendo? Porque a igreja de Laodiceia é a igreja de hoje. A igreja de Laodiceia, quando você vai estudar ela, as 7 igrejas, a igreja de Laodiceia representa a igreja de hoje. Hoje nós estamos vivendo uma mornidão espiritual. Hoje nós estamos vivendo um momento de igreja cheia, de igreja lotada, mas de gente morna dentro da igreja. É certo que no meio da igreja tem gente fria, tem gente quente, mas tem muito morno dentro da igreja. Nós estamos vendo hoje templos lotados, 40, 50, 60, 100 mil, 1 mil, 500 pessoas, 200 pessoas, mas há uma mornidão tomando posse, tomando conta da igreja. E eu venho hoje como um profeta de Deus dizer a você que nenhum morno herdará o reino de Deus, nenhum morno entrará no céu. Toda pessoa que tiver morna e Jesus voltar, vai para a tribulação. Posso ouvir um amém? Vai para a tribulação. Eu não creio nesse pastor, problema seu. Eu nem queria vir aqui, problema também é seu. Eu não creio nessa igreja, problema também é seu. Mas a palavra diz que todo morno, se Jesus voltar, vai para a tribulação. E se na tribulação negar, vai para o inferno. Posso ouvir um glória a Deus? Então eu vim aqui hoje, pelo poder do nome de Jesus, para mostrar para você que o diabo está usando estratégia, não para te desviar. Ele está usando estratégia, não para te tirar da igreja. Ele não está usando estratégia para que você seja quente, para que nem você seja frio.
ele está usando uma estratégia para que simplesmente você seja morno. Olha para o teu irmão e diga assim, morno. Porque o diabo sabe que o estado de mornidão te levará à destruição. Então, ele não vai se apresentar como capeta para te tirar da igreja. Ele diz, pode ficar morninho mesmo, não tem problema. Afinal de contas, morno não está morto. Ainda tem aí um calorzinho. E o diabo usou essa estratégia, continua usando essa estratégia, só que nós vamos hoje quebrar toda a força de Satanás contra a nossa vida. Aonde ele usou isso? Êxodo capítulo 8, verso 20 a 25. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Rapidinho, Êxodo capítulo 8, verso 20 e 25. É importante que todos abram a sua Bíblia, o seu iPhone, o seu iPad. Quem não tem nada, pede alguma coisa, uma ajuda, uma carona com o teu irmão. Leia a palavra de Deus, porque Deus quer nos livrar nessa noite. Êxodo capítulo 8, verso 20 a 25. Posso ouvir um amém bem forte? Por favor, ajuda aí em japonês. Puxa no line, puxa nesse negócio aí uma Bíblia em japonês para os irmãos que estão aí. Vamos ler a palavra de Deus. E disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. E eis que ele sairá às águas e diz-lhe assim, diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixar ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre os teus povos, e nas tuas casas e nas casas dos egípcios se encherão destes enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará esse sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e à casa dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E toda a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse, ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Primeira estratégia que Satanás usou quando Deus queria tirar o povo da escravidão do Egito e da escravidão de Faraó. Ele continua também usando as mesmas estratégias nos dias de hoje e tem conseguido manter muita gente no estado de uma mornidão completa. E qual estratégia é essa? A primeira é, sirva o Senhor aqui mesmo. Ele disse assim, Moisés chegou e disse assim, olha Faraó, deixa o meu povo ir para que nós sirvamos a Deus. E se você continuar endurecido e não deixar o nosso povo ir, Deus vai mandar um enxame de mosca aqui, o negócio vai ficar feio. E Faraó não deixou o povo ir, as moscas vieram sobre o Egito, sobre os servos, e foi mosquito para todo quanto é lado. As coisas se agravaram porque não era mosquitinho de casa, era mosquito de todo tipo. Eram vespas, eram borrachudos e toda qualidade de mosquito invadiu aquele lugar. Então Faraó olhou e disse assim, chama Moisés e Arão. E chamando os dois líderes do Senhor, Faraó disse a ele, podem ir, vai servir o seu Deus. Sirva o seu Deus, pode ir, ore, peça para que essas moscas saiam, mas pode ir servir o Senhor. Ele chama Faraó, Faraó chama Arão, e Moisés diz, ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Ouça, Moisés tinha dito para Faraó, deixa o nosso povo ir,
Caminho de 3 dias no deserto. E o faraó olhou para ele, depois das pragas das moscas, e disse, olha, sabe de uma coisa? Vai, adora, sirva a esse Deus, mas sirva aqui no Egito. Essa é uma estratégia que o diabo tem usado e tem dado muito certo nos dias de hoje para manter jovens, casais, para manter jovem solteiro, para manter adolescente, para manter homem velho como eu, para manter pessoas como você no estado de mornidão. Porque o diabo sabe que Deus odeia esse estado. Ou é frio, ou é ímpio, ou está no mundo, ou é aquele bandidaço, ou você tem que se converter, ou você tem que se tornar uma pessoa quente. Não há meio termo com Deus. Deus não aceita metades. Deus não aceita um pouquinho. Deus não aceita metade de um coração. Ou você entrega a sua vida, ou você está morno. E ouça, é questão de tempo. O diabo vai vencê-lo. Sirva a Deus aqui no Egito. O diabo tem feito exatamente isso. Sirva a Deus, mas sirva a Deus no Egito. Sirva a Deus aonde eu posso te pegar de volta. Pode servir a Deus, mas olha, não vai longe, fica no Egito, fica escravo. Afinal de contas, não tem problema. Você canta, você pula, você vai na igreja, mas continua escravo de Satanás. É isso que ele está falando. Sirva a Deus aqui no Egito. Servir a Deus precisa de dedicação. Mas Faraó usou uma estratégia. Moisés, não vai longe não. Para que ir longe, Moisés? Para que servir tão longe? Para que ser tão radical? Sirva aqui no Egito. Sirva a Deus, mas não precisa deixar de viver o pecado. Sirva a Deus, mas não precisa ser certinho. Sirva a Deus, mas pode continuar pecando. É isso que Faraó está falando. Sirva a Deus, mas continua levando uma vida de pecado. Pode louvar a Deus, pode servir a Deus, mas continua no Egito, vivendo uma vida de amaziado, vivendo uma vida de fornicação, vivendo uma vida de bebedice. Pode servir a Deus, mas sirva a Deus aqui no Egito. Você pode ficar, Moisés, você pode ficar aqui, servir a Deus aqui mesmo. Você não precisa ir longe, você não precisa sair do meio do pecado. Você pode servir a Deus no meio do pecado, Moisés. É isso que ele está falando. É a estratégia de Satanás hoje para muita gente. Serve a Deus, mas pode continuar errando. Serve a Deus, mas pode continuar agarrado no pecado. Serve a Deus, mas pode se divertir e buscar paz na bebida. Serve a Deus, mas pode ir para a night café, rebolar o esqueleto, porque isso faz parte da vida. É isso que o faraó está oferecendo. É isso que o diabo está oferecendo para a igreja nesses dias. Sirva a Deus, mas continue escravo. Posso ouvir o amém? Primeira estratégia de Satanás. Qual é? Ele não importa que você sirva a Deus se você estiver escravo. Ele não importa que você sirva a Deus se ainda você está preso. Ele não importa que você sirva a Deus se você ainda vive na mentira. Ele não importa que você sirva a Deus se você está preso. Ele não se importa que você venha à igreja. Pode ir à igreja, mas não saia do Egito. Pode servir a Deus, mas olha, continua na minha mão. Pode servir a Deus, mas continua aqui, aonde eu posso te escravizar. Essa é a primeira estratégia que o diabo usou através de Faraó para impedir o povo de ir. É por isso que muitas vezes eu e você, nós falamos, eu quero ser livre. E o diabo fala, pode ser livre, mas continua no Egito. Continua debaixo da minha escravidão. Continua debaixo no território que eu posso te trazer de volta às minhas mãos. É isso que ele está falando. Essa é a primeira estratégia. Enquanto a palavra diz em Romanos 12, e verso 2 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Enquanto Deus está dizendo, olha, você tem que ter uma mente renovada, você tem que ter uma maneira nova de pensar, você tem que ter uma atitude diferente, você precisa ter uma libertação na sua mente. O diabo está dizendo, não precisa tudo isso. Pode concordar, olha, não é bem assim não. Não é bem assim não. Olha, esses povos aí, esses camaradas aí são são radicais. Também não é bem assim. O jovem tem que se divertir. O jovem tem que festar. Olha, nós temos que viver a vida. Essa é a estratégia. Segunda estratégia do diabo, que ele usou e continua usando. Êxodo, capítulo 8, verso 28. Então disse Faraó, deixai-vos ir, para que ofereceis sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe, e orai também por mim. Outra estratégia que o inimigo tem usado para manter muita gente na mornidão. Pode ir à igreja, pode servir a Deus, pode ouvir música evangélica, pode ouvir pregação, pode fazer parte do grupo de louvor, pode até pregar, pode até sentir um arrepio, mas não vai longe. Ele queria que o povo servisse a Deus escravo. Ouça, ninguém no estado de uma escravidão pode servir a Deus, porque a minha Bíblia diz que Deus veio libertar os cativos. Deus veio quebrar os grilhões do cativeiro. Deus veio quebrar as algemas. Ele diz em Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E eu vim para pregar aos mansos, eu vim para trazer a palavra de libertação. Ninguém que vive escravo consegue servir, adorar a Deus. Você pode pôr a bunda na cadeira, você pode sentir o calor do Espírito Santo, você pode gostar da adoração, mas assim mesmo tu não adorarás o Senhor, porque Deus não quer que ninguém o adore no estado de escravidão, porque é impossível, porque a escravidão é de Satanás, Deus é luz e não há trevas em Deus. Então, qual é a segunda estratégia do inimigo? Não vá longe. Você pode até ir na igreja, mas não creia no pastor. Você pode até ir na igreja, mas não leia a Bíblia. Você pode ir na igreja, mas olha, não confia nesse povo. É isso que ele está falando. Não vai muito longe. Ouça, a estratégia do inimigo. Fica aonde eu posso te ver. Fica aonde eu posso te alcançar. Fica aonde eu posso te trazer para perto de mim. Essa é a segunda estratégia do diabo que tem usado e vencido muita gente boa, muita gente dentro da igreja e mantido muita gente morna dentro da igreja. Não vai longe. Não precisa ir tão longe. Pode ler a Bíblia, mas não leia muito. Pode orar, mas não ore muito. Pode crer, mas não creia muito. Pode jejuar, mas não jejua muito. Pode ir à igreja, mas não vai muito. É isso que o diabo tem usado. É isso que o diabo tem usado para manter muita gente boa, como eu e você, morninha. Porque ele sabe que esse estado de mornidão nós vamos fritar na frigideira de Satanás. Pode servir a Deus, mas olha só o que Deus está falando. Pode servir a Deus, mas não vai longe. O diabo está falando, não vai longe. Pode servir a Deus, mas mantenha a sua vontade aí. Hoje eu não vou na igreja porque eu não estou com vontade. Hoje eu não dizimo porque eu não estou com vontade. Hoje eu não bato palma porque eu não estou com vontade. Hoje eu não vou evangelizar porque eu não estou com vontade. Hoje eu não vou fazer nada porque eu não estou com vontade. Hoje eu não vou orar, não estou com vontade. Não vou ler, não estou com vontade. Não vou cantar, não estou com vontade. O diabo fala assim para você. Você tem vontade, você tem que fazer as suas vontades. Afinal de contas, você é um ser humano. E se você perder a sua vontade, quem vai ser você? Aí o diabo começa a enganar a gente.
E nós começamos a ser crente cheio de vontade. Só que todas as vontades que nós temos são das coisas do mundo e não das coisas de Deus. É isso, essa é a estratégia do diabo. A Bíblia diz em João capítulo 4, verso 34, Jesus diz assim: e disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. O próprio Jesus Cristo, ele mesmo diz, olha, a minha vontade é cumprir a ordem que me deram. A minha comida, o meu desejo, aquilo que me alimenta é fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua vontade para ser obediente. Mas o diabo olha para você e diz assim, você pode ter as suas vontades. O diabo olha para você e muitas vezes diz assim, olha, o pastor quer tirar a sua vontade, a igreja quer tirar a sua vontade, mantenha a sua vontade intacta. E o próprio Jesus diz assim, eu não tenho vontade. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. E o diabo muitas vezes sussurra para a gente, e as suas vontades? Você não vai fazer as suas vontades? Você não vai saciar as suas vontades? Afinal de contas, você é gente. Você tem que fazer as suas vontades. E ele vai deixando a igreja morna. Porque louvor não te leva para o céu. Ouvir pregação não te leva para o céu. Quantos viram? Quantos de vocês têm carro aqui? Levante a mão. Vocês têm garagem? Você que tem carro, você encosta na garagem. Estaciona o carro e sai. Alguma vez você se transformou em carro? Hã? Você já se transformou em carro só porque você pôs o seu carro na garagem tantas vezes? Agora pergunta para o teu irmão, entrar na igreja transforma alguém? Cantar transforma alguém? Pular transforma alguém? Dar glória a Deus transforma alguém? O que vai transformar alguém? Quando você crê na palavra de Deus e deixa Deus tomar conta das vontades que está dentro do teu coração. O diabo tem usado essa segunda estratégia. Pode servir a Deus, mas não tira o brinco. Pode servir a Deus, mas continua escravo. Pode servir a Deus, mas também pode dar um pulinho aqui junto comigo, que dança aqui comigo de vez em quando. E muitos de nós temos caído nisso. Mas eu vim hoje como profeta de Deus para orar por você, para quebrar toda altivez sobre a sua vida, para que você seja uma pessoa livre. Aleluia! Sabe que eu não gosto de trazer muito pregador aqui na igreja? Sabe por quê? Pregadores itinerantes. Porque parece que eles nunca pregam o que precisa. Vai no YouTube para você ver e fica vendo as pregações. Veja o dinheiro na sua mão direita. Ouro na esquerda. É ouro agora na sua boca. Eu estou com os dentes podres aqui. Eu estou quase chamando um cara desse. Vamos uma oração aqui, rapaz. Você não vê pregador itinerante trazendo uma palavra de exortação. Abra suas mãos, abra suas mãos. Eu vou orar. Agora, olha na sua mão, está cheia de ouro. Por quê? Porque pregação como essa não traz ibope para ninguém. Pregação como essa é o pastor da igreja que tem que dar. Porque ele vela pela tua alma. Ele quer que você e ele também precisa ir para o céu. E não pode estar morno. E o diabo tem usado essa estratégia. Que pregador que é louco de vir aqui e trazer uma mensagem dessa para você, irmão? Quando eu falo assim, o pastor tal vem e fala, oh não, deixa ele lá. Já chega o Senhor. Amém? Então cabe a mim a essa responsabilidade de dizer para você, o diabo tem usado essa estratégia. E se eu perguntar para alguns, você vai confirmar, tem usado mesmo. O diabo quer que eu até sirva a Deus, mas de qualquer jeito. O diabo até me deixa servir a Deus, mas ele pede para que eu não vá longe. Efésios capítulo 6, verso 18 diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Pode até orar, mas não ora muito. E a Bíblia diz assim, olha, você tem que vigiar em oração, tem que orar constantemente. E o diabo não, diga assim, não, mas você está indo muito longe.
Tem os seus amigos no Facebook para você mandar recado. Para você ver as porcarias lá que está escrito lá. Irmão, Facebook, a gente está tão viciado que a gente vê sempre a mesma coisa. E vai abaixando, e vai abaixando, e vai abaixando. Aqui não acaba. E vai abaixando, e vai abaixando, e vai abaixando. Não é assim? E vai abaixando e não acaba. Daqui a pouco você já está vendo as coisas que você viu e está lá. E o inimigo diz, é isso aí mesmo. Continua aí. E vai passando o dedo, e vai passando o dedo, o negócio vai abaixando, e vai abaixando, e vai abaixando, e não acaba. Daqui a pouco você fala, essa que eu já vi, essa que eu já vi, essa que eu já vi. Daqui a pouco Deus fala assim, o que mais você quer ver? São estratégias que o inimigo tem usado. Pode usar o seu Facebook, pode usar o seu YouTube, mas o diabo tem dito, olha, mas quando tratar das coisas de Deus, não vai longe. É por isso que falta tempo para ler, falta tempo para orar, falta tempo para dar um beijo no pai, falta tempo para abraçar o pai. Os meus filhos faz anos que não me beijam. Lembrei agora. Por isso que eu deixei a barba, chegar em casa, eles vão dar, cada um vai dar 5 beijos. Pode marcar, você também. Até o André. 5 beijos. O André falou, não sou filho agora. Irmão, falta tempo para tudo, porque um está na mesa com o dedo e desce, e desce. Um está no sofá e desce, e desce. O pai está no escritório e desce, e desce. O outro está no quarto e desce, e desce. E vai, e vai, e vai, e vai. O diabo tem usado essas estratégias. Nós temos que quebrar isso, irmãos. Nós temos que quebrar isso. O diabo disse para o faraó, disse para Moisés, vai, mas não vai longe. Pode até pôr roupa de crente para ir na igreja. Pode até ir hoje, tá? Tá, Nobuiuque? Pode ir hoje. Mas não vai longe. Não vai se converter, viu? Não. Não, pera um pouquinho. Não. Pode até querer tocar a bateria, mas olha, não assuma compromisso. É isso que o diabo está falando. Olha! Vai hoje. Hoje o dia tá bom. Mas não precisa ir todo mês, não. Pode até dar uma ofertinha, mas dá aquele milão amassado que você sempre dá. É isso que o diabo está falando. O diabo está falando, olha, pode ir na igreja, mas dá uma pitadinha de vez em quando. Afinal de contas, o seu pulmão merece. Ué? Ficaram quietinho? Pode ir na igreja, mas uma cervejinha de vez em quando. Afinal de contas, até o santo precisa beber de vez em quando. Um pouquinho de vinho para suas enfermidades. Um pouquinho só, vai lá. Ficaram quietos porque estão bebendo? Estou achando que tem gente bebendo nessa igreja. Você está entendendo? É isso que o diabo está falando. Pode fazer lá parte do grupo de louvor lá, mas não ensaia muito não, viu? Não ensaia muito não, porque Deus ele gosta de coisa assim espontânea, na hora, de qualquer jeito mesmo. Não se aplica não, não se dedica não. Pode servir Deus aqui mesmo. Vai evangelizar? Tá frio não, vai ficar engripado. Afinal de contas, segunda-feira você tem que trabalhar. O pastor não vai dar dinheiro para você não, hein? O pastor não vai pagar a conta para você não, hein? O pastor não vai te ajudar não, hein? Ouça, tem uma palavra de Deus para você. O diabo quer impedir você de realizar a palavra de Deus. A irmã que testemunhou me liga. Então, estou com um negócio aqui, sei lá o que é isso aqui. Que é doença mesmo aí? Influenza do cão. Preciso de uma ajuda, leva meus filhos, mas nem entra aqui porque senão o senhor vai sair com influenza do cão também. Aí eu fui meio ressabiado, falei, acho que eu não vou entrar mesmo. Minha esposa quer máscara. Acho que precisa de umas 2 para entrar aí, porque está com influenza. O Espírito Santo falou bem baixinho na minha vida, dentro de mim. O diabo tem impedido todo mundo de fazer a obra. Quantos de vocês deixaram de orar por alguém que está com influenza? Com medo de pegar influenza? Não vou nem usar minha boca para dizer que você vai pegar, porque você não vai pegar mesmo. Deus falou para mim, vai lá, impõe as mãos sobre a cabeça dela, manda essa influenza embora. Cheguei perto dela, falei, pastor, nem chega perto de mim. Olhei para ela e falei, estou coberto com sangue, irmão. Não estou coberto com vinho, não. Sobre a minha vida não tem vinho, não, irmão. Sobre a minha vida não é pano de roupas velhas. Sobre mim está o sangue de Jesus. Dá essa cabeça aí. Pus a mão na cabeça dela. Falei, Senhor, não pela minha fé nem pela dela, mas pela ordem da tua palavra, que ela seja curada. Porque o Senhor diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
Maria Luísa lá cozinhando galo dentro de casa, não vem na igreja, não vai trabalhar uma semana, não vai um filho de Deus lá. Também quem que vai entrar lá para pegar a bactéria do cão? Afinal de contas, tem que trabalhar amanhã. Deus disse para a igreja: ide, pregai o evangelho, coloque as mãos sobre os enfermos e os cure no nome de Jesus. Mas a igreja se acovarda. Por quê? Porque muitas vezes a igreja está morna, querendo servir a Deus de qualquer jeito. Se Deus mandou orar pelos enfermos, vai! Peguei a minha esposa, fomos na casa dela e oramos por ela. Mas quantos de vocês deixaram de fazer alguma coisa? Não, vamos esperar passar 2 semanas, porque daí o vírus acalma. E a gente vai lá e oferece um melhoral para ela. Tu não é farmacêutico, tu não sabe nada de remédio. Para de oferecer remédio para os outros, vai orar. Quando alguém falar, eu estou enfermo, eu estou indo aí agora. Eu estava esperando o enfermo, para que eu possa orar. O diabo quer manter a gente morno. Crente morno, ele não cumpre a palavra de Deus. Crente morno, não convida ninguém para vir na igreja. Crente morno, não vai atrás de almas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se você está frio, hoje você pode esquentar. E se você está morno, hoje você pode esquentar. Sabe por que Deus está falando conosco assim? Sabe por quê? Porque Ele te conhece e também me conhece. Nós nos enganamos um ao outro, com essa cara bonita nossa. Mas nós não enganamos Deus. Deus conhecia as 7 igrejas, Deus conhece essa igreja. E eu não tenho medo de errar, porque eu sei quem está dentro de mim. E quem está dentro de mim sabe todas as coisas. É o Espírito de Deus, e se Ele está falando, é isso mesmo. Nós precisamos receber uma dose da porção, da unção de Deus sobre a nossa vida, para servir a Deus livremente. Aí você diz, eu quero que Deus me usa, eu quero que Deus me usa. Por que você não vai orar pelo enfermo? Por que você não para de ter medo dessa virose? Você quer ouvir testemunhos na igreja? Comece a orar. Terceira estratégia que o diabo usou e continua usando, para a gente encerrar. Êxodo capítulo 1, Êxodo capítulo 10, verso 1 a 11. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque lhe endurecerei o coração de seus oficiais, para que o faça estes meus sinais no meio dele. Para que conte aos teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante o Senhor, e lhe disseram, assim diz o Senhor Deus dos hebreus, até quando recusarás? Até quando você não vai se humilhar? Até quando você vai se endurecer? Não vai se humilhar perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos a essa terra, a esse território, e eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, as casas de todos os teus oficiais, e a casa de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra, até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhes disseram, até quando nos será por cilada estes homens? Deixa-os ir, estes homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse,
ide servir ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? E respondeu Moisés, havemos de ir os nossos jovens, os nossos velhos e os nossos filhos, com as nossas filhas e com as nossas mulheres e com o nosso rebanho e com os nossos gado. Havemos de ir, porque temos que oferecer uma festa ao Senhor. E replicou-lhe Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixar ir, caso eu vos deixe ir as crianças, vede, pois, tendes conosco más intenção. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servir ao vosso Senhor, pois isso é o que pediste, e expulsaram da presença de Faraó. Olha só, terceira estratégia do inimigo. Moisés olha e diz assim, Faraó, vai vir uma praga de gafanhoto terrível. Vai comer todo o verde que ele encontrar. Toda a camisa verde, todo palmeirense vai ser comido. Tudo que é verde vai ser destruído. Deixa o meu povo ir, vai acabar de existir, não vai existir mais palmeirense no Egito. Faraó endurece o coração. Vem a praga. Faraó então diz assim para Moisés e Arão, pode ir servir a Deus. Pode ir. Aí ele faz uma pergunta, quem há de ir com vocês? Moisés vai responder, nossos meninos, nossas meninas, nossos velhos, nossas mulheres, nosso gado, nosso rebanho. Nós vamos com tudo servir a Deus no Egito, no deserto. Aí ele diz assim, olha, faz o seguinte, pode ir, mas vai só os homens. Moisés não falou que é todo mundo? E Faraó olhou e disse, não, vai, pode servir, mas leva só os machos. Vai só os homens. O que está acontecendo? Qual que é a terceira cilada que o diabo sempre usou e continua usando nos dias de hoje? Não leve tudo o que você tem. É isso que ele está falando. Pode servir a Deus, mas não leva tudo o que você tem. Sabe o que o diabo está falando? Pode servir a Deus, mas não sirva a Deus com tudo que você tem. Pode dar aí 10% do seu dízimo, mas não dá 10% do teu coração. Dá 20% do teu coração, metade do teu coração, mas não dá todo o teu coração. Ele olhou e disse para Faraó, pode ir, mas leva só os homens. E Moisés tinha falado, não, nós vamos é todo mundo. E o diabo tem usado essa estratégia. Pode ir servir, mas não leve tudo. Deixa algumas coisas aqui. O diabo tem usado essa estratégia. Quantas pessoas como nós servimos a Deus, estamos na igreja, mas temos um rabinho preso no mundo. Tem um pezinho preso no mundo. Tem um dedinho preso no YouTube. Tem umas coisinhas boas lá fora. Pode servir a Deus, mas não sirva tudo. E quantas vezes o diabo chega e diz assim, pode servir a Deus, mas não abandona tudo, não. Continua com seus amiguinhos ímpios. Continua com seus amiguinhos ímpios. Querido, não há união entre trevas e luz. Os amigos ímpios vão te levar para as trevas. Gosta de moto? É? Pode servir a Deus um louvor, mas não serve a Deus com tudo que você tem não, viu? Mantenha uma amizade forte aí fora com os amiguinhos motoqueiros. Eles vão começar te levando para a montanha. Para a montanha, dá a volta. Daqui a pouco, vai começar alguns convitinhos extras. Sua mulher não está aqui, não gosta de moto. Mas nós está tudo com mulher aqui, põe essa aqui na garupa. Só leva, dá uma caroninha para ela. Aí você fala, uma caroninha não tem nada a ver, né? Aí, não sei se vocês é daquele tempo, eu tinha moto no meu tempo,
eu passava KO no banco. Eu lustrava, não era moto, o banco. Porque o banco era assim, a menina sentava e ela vinha. E juntava. Né? A bichinha ia para trás, quando e agarrava assim, e ia, Não, dá uma caroninha para ela. Não, é só uma carona. Ninguém vai contar. Aí, né, tem KO no banco, e vai. Aí fica lá, é isso que o diabo está falando. Vai, pode servir a Deus, mas continua com seus amiguinhos. Continua aí com seus amiguinhos. De vez em quando eles são tão legal. A gente vai deixar os nossos amigos? Não, é claro que não. Não vou convidá-los para a igreja, porque eles estão tão bem, eles estão tão felizes, eles andam numa bola, eles estão tão em paz. Eles estão tão assim, sabe? Olha, eles estão tão... acho que estão até melhor que a gente. É isso que o diabo está falando. Sirva a Deus, mas não largue tudo, não. Mantenha algumas coisinhas, mantenha aí um rabinho preso aí, mantenha algumas coisinhas aí fora. O que eu quero dizer? Você não precisa deixar de ter amigo, mas você precisa de deixar de andar com seus amigos que são ímpios. Porque a Bíblia diz, se você se assentar no meio de escarnecedores e se deter no caminho dos pecadores, você está perdido. Eu continuo com muitos amigos que não são cristãos, mas já não ando mais nos seus caminhos, não faço parte mais da sua galera e não faço parte mais do brá deles. Se quiser, eles vêm para o meu lado. Tem que ser assim. Mas Faraó disse não, vai só os homens. Deixa a criança, deixa menino, deixa a menina, deixa velho, deixa a mulherada aqui e vai servir. Aí quando você sentir saudade da sua mulher, você vem aqui dar um love. Você vem dar um love. Traz uma comida para os filhos. Vem visitar os velhos. É dessa maneira que o diabo tem levado muita gente de volta para os caminhos das trevas. Gente boa. Gente que tinha o Espírito Santo, gente que estava jubilando, gente que estava alegre. Mas aí o diabo disse, não vai tão longe não. Não joga o CD de rock não. Os crentes bobos. Tudo doido. Não, mas afinal de contas, tem seu gosto. Aí vem na igreja, quer rocar tudo. Tá assim o povo. Vai no YouTube para você ver, vai no Facebook para você ver. Os doidos da vida. Assim. Gente que assentava na igreja, gente que louvava, gente que adorava. Mas o diabo disse, mantém as coisinhas do mundo aí, filho. Os disquinhos aí do mundo. Você jogar fora. Você gastou 200 mil nesse monte de disco. Não, essas fitas aqui eram do mundo. Não, mas deixa aí. Você se converteu? Deixa aí essa caixa de cerveja, essa cerveja que está aí dentro da geladeira. Pode deixar aí. Aí fica lá a cerveja lá. Eu não bebo mais, pastor. Eu não bebo. Eu não bebo. Eu não bebo. Tá aí, pastor. Não, tá aí. Tá aí essa garrafa de vinho. Tá aí. Já faz. Tá aí. Um dia. Nossa, tá aqui ainda? Vou beber. Pum, pronto. É isso que o diabo está dizendo aqui através de Faraó. Sirva a Deus, mas não sirva com tudo que você tem, não. Não precisa largar tudo. Querido, não precisa abandonar tudo de vez. Deixa de pouquinho. Deixa de pouquinho. De pouquinho. Vai se convertendo por varejo. De pouquinho. Um dia converte a mão. Um dia o pé. Um dia converte um olho. Um ouvido. Vai devagarzinho. Afinal de contas, vai demorar para Jesus vir. Até ele vir, você está pronto. É isso que o diabo está falando aqui, ó. Sua família? Sua família? Não. Não mexe com seu pai, não. Sua mãe, seus irmãos. Serve Jesus só você mesmo. Deixa a sua família aí. Elas têm que se resolver.
A Bíblia diz em Josué um dia, diante de toda a igreja, olhou e disse assim, diante do agrupamento de pessoas, disse assim, eu não sei vocês, qual decisão vocês vão tomar, mas eu e a minha família já decidimos. Nós serviremos ao... a minha filha não, ela faz o que quer. Eu tenho que servir a Deus. Cada um serve a Deus. Deus quer que você ore pela sua casa, pelos seus filhos. Deus quer que você exorte seus filhos. Deus quer que você pegue firme com seus filhos. Deus quer que você pegue firme com seus pais em oração para que veja ele salvo. Então, não leve tudo não. Não sirva a Deus com tudo que você tem não. Eu sirvo a Deus. Mas eu mantenho coisas aqui ainda que não agrada a Deus. É isso. Servir no Egito não dá. Tem que sair do Egito. Tem que sair do Egito. Essa é a estratégia do inimigo para manter você morna. Manter você no estado de meio cristão. No estado de carismático. Ouça. O diabo, ele não consegue atingir a igreja de fora para dentro. Mas ele pode atingir a igreja de dentro para fora. Antigamente havia crente. Diga comigo, crente. Diga comigo. E tinha também católico. Católico. E crente. Aí, os católicos começaram a encontrar Jesus. Viraram crente. A igreja católica falou, estamos perdendo membro. Vamos fazer um grupo do meio. Vamos lançar alguém. Lançaram o padre Marcelo, que está doente, ora por ele. Para que ele seja curado e para que seja salvo. Vamos fazer uma coluna do meio. Carismático. Carismático. Quando o católico sair para ser crente, ele para no carisma. E quando o crente estiver perdendo, ele vai para o carismático. A gente tira um pouco de santo, a gente tira um pouco de ídolos aqui, a gente dá uma enfeitada, a gente troca a roupa do padre, porque aquela batina preta era muito feia, né, Marina? Então vamos colocar nele uma calcinha, vamos colocar nele uma... Não, social não, vamos colocar nele aí um esporte fino. Aí ele se apresenta, aí ele canta, né? Quando Jesus estendeu suas mãos. Aí você passa, nossa, é o hino de Deus. Então tudo lá no carismático. Você está entendendo como Deus trabalha? Está entendendo como Deus trabalha? Deus trabalha libertando você das trevas para a luz. Você está entendendo como o diabo trabalha? Tirando você das trevas e largando você no meio. Afinal de contas, você andou muito. Você até se aqueceu um pouco. Você está até parecendo com crente. Olha essa gravata, que bom. Você pôs gravata. Maravilha. Você veio de terno hoje, que bom. O diabo trabalha assim, tirando você da frieza. Mas ele não quer que você se torne quente. Mas pare na mornidão. É assim que você quer ser? Moral da história de Apocalipse é a seguinte. O diabo está lutando com todas as forças para manter a maior quantidade de pessoas mornas dentro da igreja. Ela não se envolve com Deus. Ela não se envolve com a igreja. Ela não se envolve nos desafios de alcançar o perdido. Ela não se envolve com célula. Ela não entra em plano de leitura. Ela não entra em oração. Ela só vem quando quer. Ninguém manda nela. Não obedece ninguém. Não quer saber de nada, só quer saber de si próprio. É esse o estado de muita gente dentro das igrejas. Se aqui provavelmente tenha, imagina numa igreja muito maior que essa. Mas Deus quer tirar você que veio aqui hoje. Você pode estar frio, se você veio, Deus quer te tirar. Você pode estar morno, se você veio, Deus quer te tirar. Pastor, como é que eu faço? Eu não consigo. Eu não quero ser frio, mas eu não consigo deixar de ser morno. Nós temos que nos dobrar o nosso joelho hoje, irmão. Porque olha,
É terrível pastor morno. É terrível levita morno. Eles até tocam os negócios para animar a gente, mas o negócio é morno. Eles sabem que quando vai para casa é só pecado. E Deus quer tirar a gente disso. Deus quer ter um povo que se envolva com as coisas de Deus. Tem gente aqui já mordendo unha, querendo ir embora. Tem gente que já está cansado de ouvir. Ainda fala que quer ouvir a palavra de Deus. Um dia Josué estava lá com o povo, Samuel estava com o povo, e Samuel chamou o povo e falou o dia inteiro para aquele povo, e o povo ficou de pé no sol, no deserto. Você está sentado numa cadeira, já está dormindo. Você está sentado numa cadeira com ar-condicionado, vai comer daqui a pouco, encher o bucho, porque o Rogério vai pagar a janta. Ainda está preocupado com o horário de ir embora, irmão. Misericórdia. Quando fala do Corinthians, você dá risada. Quando fala da palavra, uma exortação, você fecha a cara. Não é esse povo que vai para o céu, não, irmão. É esse povo que vai ficar. É esse povo que vai entrar para a grande tribulação. Então nós vamos dobrar esse joelho. O irmão já falou, mas meu joelho está até machucado. Joelhei 5 minutos hoje. Dobrar o joelho e pedir a misericórdia de Deus. Fala, Deus, vem com o teu espírito sobre a minha vida. Aquece a minha vida. Sabe qual é o termômetro do cristão? Quem sabe? Igreja. O termômetro do crente é a igreja. Então, se você quer ver se está frio, quente ou morno, é só você olhar para a sua vida. É só olhar para a sua conduta. É só olhar para a atitude que você tem para a obra de Deus, para as coisas de Deus, e você já vai saber. Não é para esse prédio aqui, isso aqui não vale nada. Olhe para a sua atitude com respeito à palavra de Deus. Como que você... Olha, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é água mesmo. Qual é a sua atitude para a palavra? Qual é a sua atitude para a oração? Qual é a sua atitude de santidade? Qual é a sua atitude com respeito à obra de Deus, aquilo que você faz para Deus? E você vai ver. Então nós vamos orar e falar, Senhor, se o Senhor tem falado conosco, até parece que muitas vezes o pastor não ama ninguém. Às vezes parece que o pastor, a gente vem na igreja, a gente quer sair alegre, parece que sai triste. Eu não estou me importando como que você vai sair, eu estou me importando como que você vai viver. Deus não quer, irmão, fazer cosquinha no seu sovaco. Deus não quer fazer cosquinha na sua perna para você dar risada. Deus quer entrar no teu coração e mudar a sua natureza, mudar a sua mente, mudar a sua vida, mudar a sua estrutura. Tem gente que vem na igreja, quer ficar alegre. Você quer ver o crente ficar alegre? Tem churrasco. Nossa, é uma alegria. Não, meus irmãos. Deus está trazendo a gente para a igreja para ouvir a palavra dele, para abrir o nosso coração, para deixar o Espírito Santo dele entrar. Eu vim para cá hoje dizendo, eu não prego hoje 15 minutos porque eu quero ir embora. E Deus está falando para mim, você vai abrir a boca enquanto eu mandar. Então, às vezes vocês ficam falando, pastor, prega muito, não é porque eu quero, é porque Deus quer falar. Se estivéssemos no deserto, de pé, naquele sol escaldante, já teria muitos de nós sentados na areia, deitado na areia, desmaiado na areia. Não é verdade? Sabe por quê, irmão? Nós estamos numa época de igreja morna. E Deus precisa aquecer essa igreja. E quando fala igreja, não é essa. É a igreja universal. Não é do reino de Deus. É a universal do povo de Deus. Todos os cristãos. Muita gente morna. E muito pouca gente quente. Para aquecer essa mornidão de pessoa. Mas ouça, nós temos um Espírito Santo que pode aquecer a nossa vida. Eu não vim aqui mentir para você, falar que eu oro mais que você, que leio mais que você, que jejuo mais que você. Não é isso. Mas eu vim aqui falar para você que o diabo está usando essas 3 estratégias ou mais para impedir você de dar o seu melhor, para impedir você de profetizar, para impedir você de orar e ver milagre, para impedir você de chamar as pessoas. O diabo tem usado isso. Você vai chamar pessoas para ir na igreja, aquele pastor vai dar uma exortação e nunca mais vem. Aí você fica esperando um dia bom, o dia que o José Roberto vai pregar.
Não, esperar o José Roberto pregar, porque o José Roberto é mansinho, ele não fala muita coisa, ele tem medo de se ferir. Então, quer dizer, quando ele pregar, quando o Itamar pregar, eu vou convidar. Eu quero dizer para você, quem entrar nessa tribuna para pregar, se não falar o que Deus quer, Deus vai me revelar e eu vou descer o cajado. Se vir pregar, tem que falar o que Deus quer, não é o que o YouTube quer. Não é o que o irmão quer ouvir. Não é o que capeta quer ouvir. Mas é o que nós precisamos ouvir. Igreja não é para fazer cosca no nosso coração, no nosso eu. Mas é para tirar a gente do comodismo. É para levantar a gente e a gente olhar para o céu e dizer, um dia eu estarei aí contigo na glória, Senhor. Igreja é para viver correta. Igreja é para viver diante do prumo de Deus. Muitas vezes você tem que pegar o prumo que é a palavra de Deus e pôr na sua vida e ver como você está. Igreja não é para trazer dinheiro para pastor. Igreja não é para ter empregado. Igreja é porta do céu. Igreja, quando você vai para a fábrica, é para você levar a palavra. Igreja é quando você vai para a fábrica, as pessoas olham em você e dizem o Noboiú que é crente, porque eu sei a atitude dele. É isso. Isso é a igreja. É isso a igreja. Igreja que veio fazer a diferença nessa terra. Igreja que Deus deixou e disse assim, olha, não é insípido, é sal. Não é vinagre, é sal. Não é trevas, é luz. Como é gostoso você entrar numa fábrica e as pessoas chegar uma semana de serviço. Você é diferente, hein? Por quê? Você é diferente, você é crente. Muita gente já teve essa experiência sem abrir a cachola da boca. Porque tem um monte de crente, não vive nada da palavra e quer pregar. Daqui a pouco está lá, filho disso, filho daquilo, brigando. Aí os caras olham e falam, nossa, olha o crente, ó. Quebrou o salto. Crente não pode andar de salto alto. É melhor andar descalço. Preparando nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Crente de salto alto na fábrica tem se quebrado. Porque uma semana ele consegue manter a pose. Quando tira a paciência dele, ele explode. Todo o testemunho foi para o vinagre. Estratégia de Satanás. Crentes ficam mornos e não produzem mais, não dão fruto. E Deus quer que nós possamos ter uma vida diferente. Vamos orar?